No limiar do amanhã, um desafio no espaço. Recordar é viver, diz a sabedoria popular. A saudade vive em nosso coração. Quem não sente os olhos embaçados ao lembrar-se de acontecimentos e criaturas que se foram na voragem do tempo? Então, podemos perguntar como esquecer o passado para só pensar no presente e no futuro. Não, amigos, ninguém pode querer que esqueçamos o passado. Recordar é viver, e estamos sempre recordando. Mas o que não podemos fazer é estacionar no passado, guardar em nosso coração o fermento velho de que tratam os evangelhos. Mesmo porque, amigos ouvintes, viver é renovar-se. Sim, viver é renovar-se. Quem estaciona morre. Ninguém pode parar na correnteza da vida. A lembrança do passado está sempre conosco e, na verdade, orienta a nossa vida de hoje. Essa lembrança, arquivada em nossa memória atual ou soterrada em nossa memória profunda, é traduzida em impulsos, tendências, vocações, habilidades, afinidades espirituais e profundas aspirações que dirigem o nosso presente nos rumos do amanhã. O que fomos no passado nos condiciona no presente, mas esse condicionamento é dinâmico e não estático. É feito de impulsos que nos instigam a prosseguir, a avançar. Recordar é viver. O ferreiro de ontem será o mecânico de hoje e o técnico do amanhã. Viver é evoluir, é progredir sempre, sem cessar. Felizes os que entendem isso, os que conhecem a lei da evolução que impulsiona a cada um de nós e a todo o universo. Nossas vidas se sucedem num processo ascensional. Temos sempre de ascender, de subir, de evoluir. Ai dos que ficarem parados, repetindo as mesmas experiências. São esses os que se apegam à sua vida, ouça bem, à sua vida, que é uma forma pessoal e estreita de viver comodamente. Ai deles porque perderão a vida, como ensinou Jesus. Mas os que perdem a sua vida por amor à vida em abundância, a vida maior que Jesus nos oferece em seus ensinos, esses encontrarão a verdadeira vida. Pense bem, amigo ouvinte, recordar é viver, pois as recordações do passado constituem a substância da nossa vivência atual. É graças ao que fizemos que hoje somos o que somos. As experiências anteriores desenvolveram nossas aptidões, nossas possibilidades, nossas potencialidades espirituais. Se não lembrássemos essas experiências, se não as recordássemos, não estaríamos vivendo. Vivemos hoje porque a nossa memória espiritual nos oferece os resultados de nossas lutas em vidas anteriores para podermos avançar em direção ao futuro. Amanhã seremos outros, melhores e mais capazes do que hoje, porque o nosso aprendizado de cada vida não se perde nunca, apenas se transforma em condições para novo aprendizado hoje, neste momento, preparando-nos para o aprendizado maior do amanhã. No limiar do amanhã, um programa desafio. Produção do Grupo Espírita Emmanuel. Transmissão número 119. Terceiro ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Perguntas e respostas. Pergunte para você e para os outros. Professor, a ouvinte Hilária B. da Silva nos telefonou e pergunta: o que acontece ao espírito de uma criança que foi impedida de nascer porque sua mãe involuntariamente provocou um aborto? Minha filha, quando soube que sua amiga havia passado por este drama, teve uma crise de choro que nunca tinha visto antes.
Será que o espírito de minha filha teve reações ligadas ao espírito da criança que não pôde vir ao mundo? Quando ocorre um acidente desta natureza, que independe da vontade da mãe, é claro que não se trata de aborto criminoso. Trata-se, pelo contrário, de um verdadeiro acidente. A mulher sofre com isso. A mãe, naturalmente, sofre a decepção de não ter o filho que desejava. E isto não depende da sua vontade. Se não depende da sua vontade, é claro que isto pode ter acontecido em virtude de processos kármicos, ou seja, da lei de ação e reação. Muitas crianças nascem mortas. Outras passam por um processo de aborto acidental, como neste caso. E isso por quê? Porque elas não vieram ao mundo para viver, para continuar a vida. Elas se submeteram a um nascimento abortivo em virtude de suas próprias condições anteriores nas vidas passadas. É, por assim dizer, o resgate de uma dívida, de uma falta cometida anteriormente. É claro que a família também participa deste pagamento, deste resgate. Não devemos, portanto, nos preocupar quando acontece um acidente deste. Devemos compreender que ele está na linha do destino daquela criança. Muitas crianças vêm ao mundo apenas para nascer e morrer. E isto porque, em vidas anteriores, muitas vezes elas podem ter tido uma atitude negativa no momento do nascimento. O espírito goza de livre-arbítrio, de liberdade. Então o espírito às vezes pede no plano espiritual uma determinada prova. Os espíritos incumbidos de prepararem as reencarnações preparam o renascimento dessa criatura no mundo material. Mas, quando se aproxima o momento do nascimento, o espírito apavorado com a prova que tem de enfrentar, muitas vezes exagerando aquilo que ele mesmo escolheu, aterrorizando-se diante da sua própria escolha de provas, ele rompe com o seu compromisso, desliga-se do corpo e assim não nasce como devia, vivo, nasce morto. Por outro lado, outras criaturas que passaram também por problemas desta natureza em vidas anteriores são submetidas ao nascer, após a gestação do corpo necessário, ao processo de um aborto acidental. São provas como quaisquer outras da vida. O aborto criminoso é naturalmente de grande responsabilidade para a mãe, para o pai, para todos os familiares que concordaram com ele. Mas o aborto acidental, que não depende absolutamente da vontade dos pais, está na linha das provas kármicas, das provas decorrentes da lei de ação e reação. Quanto ao caso das reações de sua filha, é evidente que podem estas reações ter vários motivos. Não devemos ligar imediatamente todos os casos à possibilidade de uma relação espiritual entre este ou aquele espírito. Sua filha pode ter se emocionado por vários motivos atuais, por esperar, por exemplo, que a criança nascesse bem e que ela tivesse a oportunidade de vê-la, de se alegrar com o seu aparecimento neste mundo. Pode também acontecer que alguma emoção profunda esteja no seu espírito que provocou esta reação. Não devemos procurar explicar aquilo para o que nós não podemos, no momento, dispor de elementos que realmente nos deem uma explicação satisfatória. Contentemo-nos com a explicação real que o Livro dos Espíritos nos dá a respeito dos abortos acidentais. Professor, a ouvinte Otília Pires, da Liberdade, telefonou e pergunta: o espírito de uma pessoa que teve morte natural reencarna, e o espírito das pessoas que morrem assassinadas reencarnam ou ficam vagando? A lei de Deus se estende a todas as criaturas e não faz nenhuma diferenciação entre as formas por que as pessoas desencarnam. A desencarnação pode ser natural, pode ser provocada, pode ser acidental. Há várias maneiras pelas quais as pessoas desencarnam. As maneiras por que desencarnam, entretanto, não influem absolutamente, de maneira alguma, não alteram a lei da reencarnação. Todas as pessoas morrem. Todos os espíritos se reencarnam.
Só não se reencarnam aqueles espíritos que atingiram numa determinada encarnação aqui na Terra uma condição evolutiva que os coloca acima do nível da evolução da humanidade terrena. Estes espíritos, então, têm a possibilidade de não se reencarnarem na Terra. Não obstante, muitos deles ainda pedem, insistem, suplicam a Deus a possibilidade de voltarem à Terra. Não porque gostem daqui, não porque achem que isto seja um paraíso, mas porque, tendo evoluído suficientemente e notando a situação em que se encontram muitas das criaturas de sua afeição, de seu amor, querem vir ajudá-las. Então, são encarnações missionárias. As pessoas assassinadas são pessoas como as acidentadas, que tiveram uma morte inesperada e que nem por isso deixaram de morrer como qualquer outra pessoa. O assassinato pode ser uma prova ou um pagamento, um resgate de dívida. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse Jesus no Evangelho. É a lei de ação e reação. Aqueles que provocam em vidas anteriores a morte, seja acidental ou seja através de assassinato de outras pessoas, estão sujeitas a morrerem da mesma forma em encarnações posteriores. Mas ao se submeterem a essa morte, essas pessoas não se livram da necessidade de continuar reencarnando, porque a reencarnação é uma necessidade para a evolução do espírito. Todos nós, portanto, quando morremos, não ficamos vagando, a não ser por alguns dias ou algumas horas apenas, quando não temos a orientação espiritual necessária, quando nosso espírito passa para lá carregado ainda de ideias impróprias, inadequadas sobre o problema da vida espiritual. Quando não percebemos que morremos, caso que é muito comum em muitos espíritos apegados à matéria, que ao passarem para o mundo espiritual, acreditando que a morte é o desaparecimento da criatura e sentindo-se ainda vivas e de posse de um corpo semelhante ao corpo terreno que deixaram aqui na Terra, que é o corpo espiritual, essas pessoas então têm a impressão de que não morreram e não acreditam que tenham morrido. Então sim, ficam vagando por algum tempo, até que sejam esclarecidas, socorridas pelos espíritos, que muitas vezes as levam às sessões espíritas de doutrinações, às sessões mediúnicas, para que ali, num ambiente mais material, mais adequado à sua condição, possam, através de um médium, receber de fato a informação e verificar de perto que realmente morreram. Não façamos, portanto, nenhuma separação entre a morte natural e a morte por acidente. A morte é sempre a morte, e após ela, temos sempre a reencarnação. Professor, a ouvinte Corina Antunes, da Vila Maria, nos telefonou e pergunta: quero explicações sobre o capítulo 5, versículo 1 a 11 dos Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira. E temos aqui a passagem que leremos para os nossos ouvintes. Mas um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Porventura, se não o vendesses, não seria ele teu? E vendido, não estava o preço no teu poder? Como formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ao ouvir estas palavras, caiu e expirou. E sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços amortalharam-no e, levando-o para fora, sepultaram-no. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que tinha sucedido. Pedro perguntou-lhe: dize-me, se vendeste, portanto, o terreno? Ela respondeu: sim, portanto. Mas Pedro disse-lhe: por que é que vós combinastes provar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles te levarão a ti para fora. Imediatamente caiu aos pés dele e expirou. Entrando os mancebos
acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na junto a seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Precisamos nos lembrar de que este versículo do livro de Atos dos Apóstolos se refere ao problema da criação da comunidade apostólica. Os apóstolos resolveram viver em comunidade e criar não só a comunidade para eles, mas para todos aqueles que quisessem seguir os ensinos de Jesus. Jesus havia falado na implantação do reino de Deus na terra, e que no reino de Deus todos viveriam em igualdade, todos amando-se uns aos outros, todos colaborando para que realmente pudessem alcançar a vida espiritual de maneira digna e perfeita. Assim, a instalação da comunidade apostólica tinha por finalidade facilitar as criaturas desejosas de uma vida espiritual participarem dessa vida naquela comunidade. Ananias e Safira resolveram dirigir-se para lá. Venderam a sua propriedade, mas, ao invés de levarem o dinheiro total da propriedade e depositarem aos pés dos apóstolos, como diz o livro de Atos, fizeram o contrário, esconderam uma parte, subtraíram uma parte para eles pessoalmente. Quer dizer que não estavam se integrando realmente na comunidade. Eles estavam fazendo apenas uma experiência, mas através de uma mentira. Quando Pedro chamou a atenção de Ananias sobre isto, naturalmente, ao falar que ele havia mentido para Deus, Ananias sofreu uma forte emoção. É natural que nestas ocasiões, quando as pessoas têm o coração abalado, possa ocorrer um colapso, que é o que deve ter ocorrido com ele. Ananias morreu. Morreu diante do choque, pois ele não tinha a menor ideia de que o apóstolo Pedro pudesse saber que ele havia subtraído uma parte do dinheiro. Quando a mulher de Ananias veio, e ao ter a notícia também de que tudo aquilo fora descoberto, de que eles estavam incidindo em pecado perante Deus e de que Ananias havia morrido, ela também faleceu da mesma forma. Muitas perguntas são feitas a respeito desta passagem, porque muitas pessoas pensam que o apóstolo Pedro matou Ananias e matou Safira. Na verdade, não foi isto que aconteceu. O apóstolo Pedro não tinha nenhuma intenção de matar. Ele apenas os repreendeu. E, ao repreendê-los, naturalmente eles não suportaram a repreensão. Foi a própria consciência de Ananias e de Safira que provocou a morte de ambos. Entretanto, mesmo que Pedro tivesse dito, por exemplo, que eles iam morrer, que eles faleceriam, como falou de certa maneira a mulher no final da sua fala, mesmo neste momento, Pedro não falou com a intenção de matá-los, apenas de adverti-los nesse sentido. Ora, nós sabemos que nos tempos apostólicos, tempos em que o cristianismo se desenvolvia no mundo, o problema religioso estava acima de todos os demais problemas. As criaturas humanas, principalmente na Judéia, principalmente aquelas que se interessavam pelas pregações do Cristo, deixavam-se levar profundamente pelas emoções religiosas. Estes problemas afetavam a vida e afetavam a afetividade, o sentimento das criaturas. Não é nada de estranhar que tenha ocorrido, neste momento crítico da vida de Ananias e Safira, a morte de ambos. Mas não se pode, de maneira alguma, querer lançar a responsabilidade dessas mortes ao apóstolo Pedro. Ele apenas zelava pela comunidade nascente. Ele zelava por aquela experiência extraordinária, que naturalmente tinha para ele um significado profundo, a experiência de uma forma nova de vida para os homens, uma forma em que os homens realmente se entregassem a um trabalho conjunto, a uma vida de fraternidade e de compreensão mútuas. Isto não tendo sido possível, Pedro reagiu, repreendendo a ambos. Assim, me parece que fica compreendido o que se passou naquele momento. Professor, o ouvinte Antônio Nascimento pergunta: desejo ser esclarecido no seguinte:
Pouco sou dotado de princípios mediúnicos, principalmente a psicografia. Já tentei isoladamente obter alguma comunicação, embora demonstrasse sinceridade, só consegui a manifestação de um ou vários espíritos, não tenho certeza, porque apresentam-se sempre com o mesmo nome e demonstram claramente não simpatizarem comigo e até dizem que me odeiam. Tudo isso não me assusta e até parece-me natural, afinal, imperfeito e pecador como sou, não poderia ter ao meu lado anjos. Ultimamente, tenho me esforçado para dominar o mau gênio que tenho, como também minhas imperfeições. Passei a frequentar a Federação Espírita, mas os passes sempre deixam-me agitado. Mas minha dúvida é a seguinte: às vezes meu coração altera seu ritmo ou palpita fortemente. Já tirei radiografia e não acusou nada. E como antes de iniciar o tratamento espiritual, a entrevistadora perguntou-me se eu tinha palpitações cardíacas, fico na dúvida. Seriam estas perturbações cardíacas de origem espiritual ou pelo fato de eu ser um pouco nervoso ou talvez pressão ou mesmo problema de origem psicológica? O que o senhor precisa fazer como urgência é procurar um bom centro espírita. Quando digo um bom centro espírita, quero dizer uma organização de pessoas sinceras, dedicadas ao espiritismo no bom sentido, de pessoas que não procuram deturpar a prática espírita com rituais, com encenações, com exigências absurdas, porque a prática espírita é feita e deve ser feita sempre com a maior naturalidade dentro dos ensinamentos de Allan Kardec. O senhor precisa de procurar um centro espírita onde se realizem sessões apropriadas ao desenvolvimento mediúnico. Se o senhor continuar insistindo em fazer tentativas de psicografia isoladamente, o senhor está se arriscando, e muito. O senhor já viu que as entidades que se manifestam por seu intermédio o confundem e até mesmo o ameaçam. São, portanto, espíritos perturbadores. O senhor não sabe, naturalmente, nesta vida, quais são os seus compromissos de vidas anteriores. Não é apenas porque o senhor tem mau gênio, não é apenas porque o senhor não é um anjo e não pode ser acompanhado por anjos. É que todos nós, criaturas humanas aqui na Terra, estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós temos os nossos problemas a enfrentar. E quando dispomos de mediunidade, esta mediunidade está sujeita ao assédio de espíritos perturbadores. Por isso mesmo Kardec sempre ensinou, e em todos os bons centros espíritas, em todas as instituições espíritas bem dirigidas, sempre se adverte os médiuns de que não devem entregar-se isoladamente a experiências de mediunidade. Para isso existem as sessões, as reuniões espíritas, sob controle de pessoas experientes, de criaturas que têm prática do assunto e conhecem as dificuldades do desenvolvimento mediúnico. É claro que, pelo que o senhor nos conta, o seu desenvolvimento mediúnico já está em marcha. É preciso, então, ajudá-lo principalmente com leituras, estudos, particularmente estudos da mediunidade, e a frequência a um centro onde o senhor tenha também o resguardo das entidades protetoras da instituição, que na hora das sessões envolvem, arrodeiam a mesa e ali protegem os médiuns em desenvolvimento. Queira aceitar um conselho. Não continue praticando isoladamente as suas tentativas de psicografia. Elas são perigosas. Perigosas porque o senhor não tem conhecimento do assunto. O senhor não está amparado por companheiros que podem auxiliá-lo com suas boas vibrações, com suas preces, com sua intenção pura voltada para Deus. Não se brinca com estes problemas. São problemas muito graves, problemas relacionados ao nosso espírito e à nossa vida espiritual. Aconselho o senhor, portanto, a limitar-se a procurar um centro, ou um grupo espírita, mesmo que seja um grupo familiar, de pessoas bem-intencionadas, amigas, em que o senhor se sinta naturalmente amparado por aquelas criaturas. É claro que, logo depois das primeiras experiências, os espíritos obsessores vão tentar retirá-lo de lá,
vão fazer o senhor sentir-se mal, vão despertar na sua mente ideias de crítica contra o presidente, contra algumas pessoas do trabalho, irão mesmo despertar aversões do senhor por algumas pessoas que o senhor passará a considerar antipáticas e insuportáveis. O senhor tem de ficar prevenido contra isto e de reagir contra tudo isso, porque o senhor precisa de frequentar reuniões espíritas. O senhor precisa furtar-se à possibilidade de subjugação desses espíritos. Perguntas e respostas. Continuamos a responder as perguntas de hoje. Professor Norival Bonfatti, de Santo André, pergunta: existe um senhor que mora ao lado de minha residência, ou melhor, de meu quarto. Ele mora dentro de um tubo de concreto e tem somente uma das pernas. Desejo ardentemente ajudá-lo. Não é uma valiosa oportunidade de ser útil ao próximo? O que é que o senhor acha da minha ideia? Posso dividir com este ou mais pessoas que necessitam o fruto de meu trabalho e tirar disso uma lição. Isto é, aprender mais, porque este tipo de prova pode nos ajudar muito. Sou solteiro, moro só. Amistosamente falei com ele a possibilidade de ajudá-lo. Não há dúvida de que as suas intenções são as melhores possíveis. Entretanto, o senhor deve lembrar-se do seguinte: nós podemos fazer muitas coisas em benefício do próximo, mas devemos nos lembrar de que temos também de nos preservar de certos perigos. Sabe o senhor se estas criaturas que estão aí abandonadas, dormindo dentro de canos de encanamento e outras coisas semelhantes, são criaturas livres de intenções secundárias? São criaturas que chegaram a essa situação em virtude de condições perigosas e que podem também transformar o seu pequeno quarto, o quarto em que o senhor tem de repousar para trabalhar, em lugar de perigo para o senhor mesmo? É preciso ser previdente. Quando Jesus nos disse no Evangelho, falando aos apóstolos que eles deviam ser mansos como as ovelhas e prudentes como as serpentes, ele nos lembrou de que não temos apenas o dever de fraternidade para com os outros, mas também o dever de preservar as nossas próprias condições de vida no mundo, porque cada um de nós tem a sua missão a cumprir, tem o seu trabalho a realizar. Pense bem no que o senhor pretende fazer. Examine a situação dessas criaturas e lembre-se de que para transformar o seu quarto numa espécie de albergue noturno, o senhor precisa estar disposto a enfrentar muitos dissabores e incômodos. Se o senhor estiver disposto a isso, pense ainda nos perigos que podem decorrer dessa situação. Professor, o ouvinte Renato Moretti, da rua Foster, pergunta: enviei uma carta ao Chico Xavier pelo correio ao endereço Rua Eurípides Barçanufo, 185, para receber uma mensagem da minha esposa Clélia Lutzol Moretti, desencarnada em 1970. Será que ele envia a mensagem pelo correio ou terei que ir pessoalmente a Uberaba e conversar com o Chico Xavier? Senhor Moretti, o senhor deve saber, porque o senhor tem sido mais ou menos assíduo na audiência dos nossos programas e tem mesmo nos brindado com muitas das suas respostas, das suas perguntas. O senhor deve saber que nós não podemos pretender receber mensagens daqueles espíritos com os quais procuramos nos corresponder com a facilidade com que obtemos respostas de cartas aos amigos aqui na Terra. As relações entre os dois planos, o plano material e o plano espiritual, têm também os seus segredos, têm as suas dificuldades, muitas das quais nós não conhecemos. O fato do senhor ter pedido ao Chico Xavier uma mensagem de sua esposa não quer dizer que o Chico imediatamente possa lhe remeter essa mensagem. Isto depende das condições do espírito de sua esposa. Não quero dizer que ela esteja em condições inferiores de sofrimento ou coisa semelhante, não. Mas pode ser até mesmo que ela esteja em condições de não se comunicar logo consigo em virtude de problemas que tenha no mundo espiritual. Ela pode ter sido, por exemplo, designada para um trabalho espiritual a que tem de se dedicar com intensidade, ou pode estar submetida a um curso
a um verdadeiro curso de adaptação ao mundo espiritual, pode estar, enfim, impedida por um desses motivos de se comunicar com o Senhor. Também pode ser que não convenha essa comunicação. Pode ser que ela não esteja em condições emocionais de dirigir uma comunicação ao Senhor, que no fazer isto o seu espírito se perturbasse, pois, como o Senhor sabe, as emoções nos espíritos desencarnados são mais graves, mais profundas, abalam muito mais o espírito do que em nós, criaturas encarnadas, onde as vibrações espirituais, as vibrações psíquicas estão, por assim dizer, contidas ou abafadas pelo envoltório material do nosso corpo. Assim, há 1000 motivos pelos quais nós não temos a certeza de que os espíritos do lado de lá podem atender aos nossos pedidos. O Senhor fez o pedido ao Chico. Espere, aguarde, mas não se aborreça com o médium se ele não responder, se ele não lhe mandar nenhuma informação e se não lhe mandar a mensagem. Porque, evidentemente, não depende do Chico. Ele não pode evocar um espírito para pedir uma resposta para o Senhor. Ele tem de obedecer à orientação dos seus guias espirituais, do serviço que se realiza ali na comunhão espírita cristã para a divulgação do espiritismo e principalmente para a espiritualização do nosso povo através de uma série de trabalhos espirituais da mais alta importância que nos vem sempre de Uberaba, com os livros do Chico, com as mensagens dele, com tudo aquilo que ele nos tem dado por mais de 40 anos de prática mediúnica. O Senhor aguarde, mas procure também aprofundar-se no estudo e no conhecimento da doutrina para compreender bem a complexidade de problemas desta natureza. Professor, o ouvinte Francisco Lourenço, da rua São Leonardo, nos envia 5 perguntas. Primeira, o Arigó era espírita ou apenas um médium? Arigó era espírita e médium. Ele começou como médium apenas, de família católica, crescido, portanto, num ambiente católico. Arigó não tinha nenhum conhecimento de espiritismo quando ocorreram com ele os primeiros fenômenos mediúnicos. Posso mesmo lhe informar que durante um período de 5 anos, Arigó agiu como um verdadeiro médium católico, atendendo pessoas, realizando operações espetaculares, realizando os seus trabalhos de maneira espantosa sem conhecer espiritismo. Entretanto, o seu espírito guia, que era o Dr. Frites, procurou levá-lo para o espiritismo a fim de que ele pudesse conhecer a sua situação e, ao mesmo tempo, enfrentar com mais segurança o problema da sua missão aqui na Terra. Arigó tornou-se espírita a partir do momento em que, levado pelos próprios espíritos, começou a compreender o que se passava com ele e a ler livros espíritas. O que significa a palavra católico? A palavra católico quer dizer simplesmente universal. Portanto, quando falamos igreja católica, falamos igreja universal. É neste sentido que essa palavra foi utilizada pela igreja na sua denominação. O católico devia ser, portanto, uma pessoa que, colocada numa posição cristã, estendesse os seus sentimentos e a sua convicção cristãs a todo o mundo, procurando abranger todas as criaturas humanas com aquele sentido do Evangelho que manda haver irmãos em todas as pessoas. Por que existe tão poucos centros espíritas verdadeiros? Quem lhe disse isso? Existem centenas, milhares de centros espíritas no Brasil. E além dos centros espíritas, núcleos familiares, grupos familiares, onde se pratica o espiritismo legitimamente. Acontece, é claro, que nem todas as pessoas estão ainda aptas a conhecer bem o espiritismo e a realizar as práticas espíritas dentro desse conhecimento preciso. Não nos esqueçamos de que estamos num país que só agora está realmente alfabetizando o seu povo. Durante muitos anos, o nosso país teve maioria absoluta de analfabetos. Ora, o espiritismo é uma doutrina que precisa ser lida e estudada para ser bem compreendida.
As práticas espíritas dependem principalmente do conhecimento real do espiritismo. Muitos centros espíritas surgiram pelo Brasil afora sem terem esta orientação precisa, segura. Então aconteceu que por muitos lugares surgiram pessoas de boa vontade, mas sem orientação necessária. Entretanto, isto não quer dizer que as instituições fundadas por elas não sejam verdadeiras. São centros espíritas verdadeiros, grupos espíritas verdadeiros, embora nem sempre estejam dentro da orientação segura, mas pouco a pouco isto foi se modificando. Hoje, com o grande movimento de unificação do espiritismo, ou seja, de unificação do movimento espírita, fazendo com que as diversas instituições espíritas se relacionem umas com as outras, e com a ampliação da imprensa espírita, com suas revistas e seus jornais, e ao mesmo tempo com a maior divulgação dos livros espíritas e o incentivo ao estudo que se verifica em nosso país, a maioria dos centros já está se orientando bem, com firmeza, encaminhando-se com segurança. Mas nós sempre falamos aqui em centros espíritas verdadeiros, não referindo-nos àqueles que estão dentro da linha espírita, de conduta, de orientação, no desejo real de acertar. Nós fazemos sempre a divisão entre os centros que não são espíritas quando se trata de reuniões ou de centros ligados às formas de sincretismo afro-brasileiro existentes no Brasil. São aquelas instituições que se dizem espíritas, mas que não são espíritas, que não seguem a orientação kardeciana, que não desejam estudar, que não querem aprender, que se atêm apenas às práticas decorrentes das religiões africanas que os negros trouxeram ao Brasil durante o tráfico negreiro e que aqui proliferaram. Então, quando se trata de instituições desta natureza, é que não estamos diante de centros espíritas verdadeiros. Essa é a distinção que fazemos, mas não daqueles centros ou daqueles grupos que estejam realmente dentro da linha kardeciana. As pessoas que perdem um membro do corpo alegam sentir sensações no local afetado. Como e por que dá-se este fenômeno? Este é um problema complexo e, naturalmente, sujeito a muitas discussões, a muitos debates. Porque nós sabemos que o nosso corpo físico guarda a sensação daquilo que ele utilizou ou de que ele se serviu. Suponhamos o seguinte: Kardec tem uma explicação muito bonita sobre isto, muito simples e muito clara. Numa noite de inverno, uma criatura chega da rua com o seu casaco pesado. Chega dentro de casa. O ambiente é aquecido. Ele tira o casaco e pendura no cabide. Mas dali a pouco, conversa vai, vem com os outros, ele se esquece de que tirou o casaco e vai procurar qualquer coisa no bolso do casaco. Ele tem a sensação de que ainda está com o casaco. Por que isto acontece? Porque ele veio e acostumou-se ao andar pela rua, às vezes num longo trajeto, com o peso do casaco no seu corpo. A sensação permaneceu, embora ele tivesse se aliviado do casaco. Quando, pois, se corta um membro de uma pessoa, é evidente que também esta pessoa, acostumada com aquele membro durante anos e anos seguidos, durante toda a sua vida, ainda sentirá várias vezes a impressão de que possui o membro. Mas, por outro lado, existe, como sabemos, a sensação que é transmitida pelo próprio corpo espiritual. Porque ao cortar-se um membro da pessoa, não se corta o perispírito, corta-se apenas a sua perna material. Então, é possível que uma pessoa sensível, dotada principalmente de mediunidade, continue ainda sentindo, além daquela sensação física que é mais passageira, que é mais leve do que a sensação mais acentuada do perispírito, continue a sentir perispiriticamente a existência desse membro. Por isso mesmo que eu disse que este problema é controvertido. As pessoas que não acreditam no espiritismo, que não aceitam a existência do perispírito, podem alegar que não se passa nada mais, nada menos do que uma simples sensação física. Mas nós sabemos, pelas experiências espíritas, que existem os dois aspectos do fenômeno. Cruzar as pernas ou os braços nos trabalhos espíritas é prejudicial às pessoas que o fizerem? Somente se elas tiverem algum impedimento físico.
se sentirem dores ou coisa qualquer nos joelhos, ou nos braços, nos cotovelos, porque do contrário, não. A maneira que se pretende fazer com que as pessoas se portem nas sessões espíritas, mais ou menos padronizadas na sua posição, sentadas desta ou daquela forma, é apenas uma convenção. Espiriticamente, isto não tem sentido. As pessoas bastam estar sentadas de maneira realmente satisfatória do ponto de vista do respeito que devem ao centro, aos visitantes, a todos aqueles que ali estão. Mas nada impede que a pessoa cruze as pernas ou cruze os braços. Entretanto, quando em determinadas reuniões o presidente, as pessoas dali da reunião não concordam que a pessoa fique desta ou daquela maneira, é natural, é normal, é mesmo até uma prova de boa sociabilidade que o frequentador concorde com aquilo que ali se faz. Porque, afinal de contas, quem chega a participar de uma determinada reunião e encontra uma sistemática ali estabelecida já há muito tempo, é preferível submeter-se a ela do que provocar distúrbios. Mas, do ponto de vista teórico, ou seja, do ponto de vista doutrinário, essas posições determinadas desta ou daquela maneira pelos diretores da sessão não têm sentido do ponto de vista doutrinário. Professor, a ouvinte Rosa Inês Gonçalves, da capital, pergunta: na cabeceira de minha cama tenho uma cruz. Por várias vezes vi uma luz sobre esta cruz. Quando estou sem sono, deito-me aos pés da cama e o quarto às escuras. Engraçado, não sinto medo, nem mesmo tenho reações ao ver a referida luz. Não entendo o porquê destas visões. O senhor pode dar-me uma explicação? Toda vez que um fenômeno luminoso ocorre na escuridão, seja ele sobre um objeto sagrado das igrejas, ou seja sobre qualquer outro objeto, a primeira coisa que nós temos de fazer, segundo a recomendação espírita, é verificar se esta luz não procede de algum lugar, se ela não tem um sentido puramente físico, material. Se não é uma luz que penetra por algum desvão e que vem se projetar ali no quarto. Precisamos verificar sempre nos fenômenos espíritas se eles são realmente espiríticos ou se são apenas ilusões de nossa parte. A senhora verifique bem. Pode ser que haja uma manifestação espirítica, mas se a senhora nada sente, a senhora não tem nenhuma sensação diferente das comuns ao ver esta luz, o mais provável é que ela tenha uma origem puramente física. Professor, a ouvinte Vera Regina Nisticó responde à pergunta feita pelo programa No Limiar do Amanhã. A gênere é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva a ponto de causar completa ilusão. Os seres que se apresentam nestas condições não nascem nem morrem como os outros homens. Eles se formam instantaneamente e do mesmo modo desaparecem ou se evaporam pela desagregação das moléculas fluídicas. Eles são vistos e depois não são vistos mais, sem saber de onde vieram, como vieram, nem onde vão. Não se poderia matá-los, nem os prender, pois não possuem o corpo carnal. Os agêneres não se demoram por muito tempo, mas, sem que possamos suspeitar de que eles o sejam, podemos confabular com os mesmos. Eles denotam sempre, em suas atitudes, qualquer coisa de estranho e de insólito, que deriva ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade. Seu olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, sua linguagem é breve, sua aproximação faz experimentar uma sensação particular indefinível de surpresa que inspira uma espécie de medo. Concluindo, os agêneres podem passar aos nossos olhos como um de nossos semelhantes. A resposta da senhora Nisticó é uma boa resposta, esclarecendo bem o problema e está certa de acordo com os princípios doutrinários, com aquilo que Kardec fala a respeito. Este programa é uma tribuna livre para o debate dos problemas fundamentais da vida e da morte. Não fazemos propaganda religiosa.
Procuramos apenas explicar à luz da razão e com base nas pesquisas científicas o que somos, de onde viemos e para onde vamos. A ciência espírita e suas auxiliares no campo das ciências comuns, como a metapsíquica e a parapsicologia, já possuem dados suficientes para a explicação de muitos mistérios antigos. Estamos na era do espírito e precisamos conhecer a verdade sobre as questões espirituais. Queremos a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. E se você provar que está com a verdade, ficaremos com você. Nada nos impede de dar esse passo. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em João, no capítulo 3, do versículo 31 ao 36, a seguinte passagem. O que vem de cima é sobre todos, o que é da terra e fala da terra. O que vem do céu é sobre todos. O que ele tem visto e ouvido, isso testifica. E ninguém recebe o seu testemunho. O que recebeu o seu testemunho, este certificou que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tudo tem posto nas suas mãos. O que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Este trecho do Evangelho de João nos coloca diante de um problema bastante importante do ponto de vista espiritual, que é o de considerarmos a vinda do Cristo à Terra como, na verdade, a vinda de um espírito superior, de uma criatura divinizada pela sua própria evolução, que se aproximou de Deus, a ponto de estar em contato permanente com Ele e receber de Deus as mensagens esclarecedoras para todos os problemas e a incumbência de trazer à Terra e aos homens a assistência espiritual de que o nosso planeta necessitava. Por isso diz claramente aí o apóstolo, o que vem de cima, referindo-se a Jesus, porque ele vinha naturalmente das alturas espirituais do infinito, dos planos superiores da espiritualidade. E quando fala o que vem da terra, fala da terra, ele lembra que aquele que fala da terra, das coisas terrenas, é mais facilmente compreendido pelos homens. Por isso, a mensagem de Jesus não era aceita amplamente como devia, em virtude de que ele falava das coisas do céu e não da terra. Lembremos-nos de que o próprio Jesus usou essa expressão quando no seu debate, ou melhor, no seu diálogo sobre a reencarnação com o Rabi Nicodemos. Quando ele disse a Nicodemos, se eu falo das coisas da terra e não me entendeis, como quereis que eu vos fale das coisas do céu? Assim, compreendemos bem esta passagem de João. Ele dizia, através do seu evangelho a todas as igrejas, que era necessário compreender o ensino de Jesus no seu sentido espiritual, não procurar adaptá-lo apenas às condições terrenas, que essa compreensão era mais difícil, porque se Jesus viesse falar apenas das coisas materiais da vida terrena, nós o entenderíamos com muita facilidade. Mas para compreender as coisas do céu, que ele trazia e semeava entre nós, era necessário um aprofundamento espiritual no sentido da palavra. E por isso vem também aquela advertência de Paulo, que constantemente repetimos aqui no nosso programa: a letra mata, o espírito vivifica. Muitas vezes, a letra de que se serve o Cristo nas suas mensagens é a palavra terrena, a expressão de pensamentos terrenos, porque ele tinha de usar a linguagem dos homens para falar com os homens. Mas sabendo que esta palavra vem do próprio Cristo, nós temos de interpretá-la no seu sentido espiritual. Temos de penetrá-la
para ver a mensagem de vida que ela nos traz, a mensagem vital e não apenas a sua aparência exterior. O significado profundo do ensino de Jesus extravasa, portanto, daquilo que pode transparecer na letra do Evangelho. E assim é como sabemos nas letras de todas as Escrituras Sagradas. Aqueles que escreveram, que codificaram os ensinos de Jesus, não podiam utilizar outras palavras que não as dos homens. Entretanto, através das palavras dos homens, o pensamento do Mestre flui, procurando reerguer o nosso entendimento e elevar-nos acima das coisas terrenas. Temos de compreender isto para poder penetrar realmente o sentido do seu ensinamento. Aí nós temos uma passagem que tem servido muito para a colocação de dogmas nas teologias das várias igrejas. Aquele que crê no Filho será salvo. O que não crer no Filho, este não terá vida eterna. É claro que, no sentido estrito da letra, nós poderíamos acreditar, primeiro, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Filho único de Deus. Segundo, que temos de crer nele se quiser nos salvarmos. De qualquer maneira, temos de aceitar o que ele disse. A verdade, entretanto, quando encaramos o problema do ponto de vista espiritual, não é esta. Nós nos salvamos quando aceitamos a verdade de Jesus, quer dizer, quando a compreendemos e a aplicamos em nossa vida. Nós não salvamos, não conseguimos salvar-nos, não no sentido da salvação eterna, mas no sentido da evolução espiritual, quando nós ficamos apegados aos nossos próprios costumes e pensamentos e não aceitamos o ensino de Jesus para aplicá-lo em nossas vidas. E quando o apóstolo fala de Jesus como sendo o Filho de Deus, ele naturalmente está dando a Jesus uma posição superior à nossa, porque sabe que se trata de um espírito mais elevado que nós. Entretanto, o próprio Jesus disse a Madalena, como nós sabemos, ainda não fui ao meu Pai e vosso Pai. E várias vezes ele repetiu que era o Filho do homem. Não apenas o Filho de Deus, mas também o Filho do homem. Assim, das próprias palavras de Jesus, nós deduzimos forçosamente, do ponto de vista espiritual, que Jesus se apresenta no mundo, não como um enviado especial, como o Filho único de Deus, porque se nós todos somos filhos de Deus, ele também é nosso irmão. Por isso mesmo, ele foi quem nos trouxe a notícia e o ensino de que Deus é Pai e de que Deus, ao invés de ser o chefe dos exércitos, como aparecia na Bíblia dos judeus, Deus é, na verdade, o Pai amoroso de todas as criaturas da terra. Com este ensino, Jesus estabeleceu a fraternidade universal dos povos e abriu as perspectivas para um mundo novo que ia surgir na terra. Assim, considerando, nós compreendemos este texto no seu sentido espiritual, sem nos perturbar. No limiar do amanhã, tragada foi a morte na vitória.